Desde o lançamento do capítulo 60 do mangá de Boruto, as reclamações dos fãs com relação ao pouco destaque que o nosso protagonista vem tendo nos últimos capítulos aumentaram bastante, sendo algo que incomoda muitas pessoas que, com razão, querem ver o seu personagem favorito tendo mais tempo e destaque, ainda mais quando se trata do protagonista da história. Mas acontece que essa é uma situação muito mais complicada do que parece e que está diretamente ligada à própria estrutura da narrativa, e eu também tenho algumas ressalvas com relação a alguns questionamentos que vêm surgindo na fandom. Então no vídeo de hoje vamos comentar um pouquinho sobre esses pontos. Se está chegando agora e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe o like e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Mas agora chega de enrolação e vamos começar o nosso vídeo. Mas então galera, como vocês sabem, nessa última terça-feira tivemos o lançamento oficial do capítulo 60 do mangá de Boruto, que irá abrir o volume 16, que será o próximo a ser construído. Com isso, tivemos acesso ao conteúdo do capítulo em questão, que focou essencialmente no Kawaki, desenvolvendo mais as suas questões internas e anseios, assim como fortalecendo ainda mais os seus laços com a família Uzumaki. E apesar de soar um pouco forte, a verdade é que sim, os últimos capítulos estão dando mais foco no personagem do Kawaki se comparado aos outros, fazendo com que consequentemente não haja mais tanto espaço sobrando. E isso fez com que muitos fãs ficassem chateados com o tempo que os seus personagens favoritos perderam, sendo algo que se intensificou mais com relação ao Boruto, já que ele é o protagonista da história e obviamente precisa ter destaque para que se desenvolva ainda mais como um personagem, principalmente quando levamos em consideração as situações que ele enfrenta no momento. E antes de nos aprofundarmos ainda mais nas raízes de todas essas questões, eu preciso deixar algo muito claro aqui. Eu de forma alguma quero dar a entender que estou criticando ou desqualificando o sentimento ou reclamações dos fãs do personagem, já que todo fã, como consumidor da obra, tem total direito de questionar e fazer reclamações quando algo não o agrada, quando feito de maneira educada e respeitosa. E a verdade é que a maioria dos fãs, para não dizer todos, que eu vi um pouco chateados com a falta de tempo de personagem X ou Y, principalmente do Boruto, que é o centro dessa discussão, em nenhum momento foram desrespeitosos ou agressivos, muito pelo contrário, a maioria usaram bons argumentos e possuem total direito de ficarem chateados, afinal, Boruto é o protagonista da história e fã é fã, valendo ressaltar que o Boruto é um dos meus personagens favoritos ou até o favorito, sendo um personagem que eu tenho o maior carinho. Então já adianto que nesse vídeo a minha intenção não é tentar desqualificar ninguém, muito menos colocar as minhas opiniões como verdades absolutas. Eu apenas estou trazendo uma outra visão e interpretação do que está acontecendo atualmente, já que fazemos parte da mesma comunidade e é sempre válido ouvir o próximo. Mas sem me alongar mais e tendo deixado tudo muito claro, vamos continuar. Bom, como eu disse, os últimos capítulos têm dado um espaço bem maior para o Kawaki, principalmente o último, incomodando assim alguns fãs, pois isso consequentemente está tirando o foco do Boruto, que é o protagonista e está passando por uma situação muito delicada atualmente, precisando urgentemente encontrar uma solução definitiva para interromper de uma vez por todas a extração do selo Karma. E apesar de ser sim algo muito importante para se trabalhar e dar destaque, isso não significa que não será feito ou que o autor tem preferência por um ou outro personagem. Na realidade, essa questão é bem mais complicada, pois está diretamente ligada à progressão da história e desenvolvimento da mesma. Fazem 7 capítulos que tivemos a derrota do Ishiki no mangá, sendo que os 2 capítulos posteriores à derrota do Otsutsuki tiveram a aparição do Boroshiki e a despedida da Kurama, assim como a volta para casa que exigiu um pouco mais de tempo, sobrando assim 5 capítulos desde que toda essa sequência insana do confronto contra o Ishiki tivesse a sua conclusão. Desde então,
a história precisou dar uma respirada, não só para dar um tempo de toda essa sequência de lutas, mas também para desenvolver as relações e outros pontos da narrativa. Sarada e Mitsuki, por exemplo, chegaram a ficar quase um ano sem dar as caras no mangá, e antes da luta contra o Ishiki, já vínhamos de luta como Kashinkoji vs Jigen, Time 7 vs Boro e Naruto e Sasuke vs Jigen. Atualmente, a história está passando por um processo onde precisa montar todo o terreno para o futuro e desenvolver outros pontos da narrativa, que não foram tão explorados até agora no mangá, já que apesar de ser mensal e ter um ritmo super acelerado, deixando as lacunas em aberto para o anime, ele ainda assim precisa desenvolver uma história. Pode parecer clichê, mas aquela frase em que toda boa história tem um bom vilão não poderia estar mais correta. Após a derrota do Ishiki, o mangá não tinha mais um vilão propriamente dito para ameaçar o mundo ninja, com Code herdando a vontade do Ishiki e partindo para sua vingança, indo atrás de Eida e Daemon. Dessa maneira, atualmente, o mangá precisa desenvolver coerentemente Code, Eida e Daemon, que serão as próximas ameaças da história, assim como Kawaki, que é uma peça extremamente importante nesse quebra-cabeça, já que ao que tudo indica, ele será um vilão no futuro, e mesmo que não morra como um e tenha sua redenção no final, que é o que eu acredito que aconteça, ele ainda trocará de lado, precisando ter uma justificativa plausível e coerente para isso, sendo algo que só será construído na base de um desenvolvimento adequado. Então as cenas em família e com amigos são muito importantes, pois aproximam ainda mais o Kawaki de Konoha, o lugar que ele destruirá no futuro por alguma razão. E com o time skip muito próximo, provavelmente faltando um volume para esse evento, é preciso que o quanto antes esse desenvolvimento seja feito para que o Kawaki não fique deslocado da história, já que ele será a grande ameaça no futuro, principalmente quando levamos em consideração duas coisas: que ele perdeu o karma e que até então no mangá não teve um desenvolvimento firme na relação com os outros ninjas, assim como a família Uzumaki, sendo algo que está sendo feito agora. E como ele perdeu o karma, se livrando de ter que encontrar uma solução para o seu caso, ele corria o risco de ficar em segundo plano, já que Boruto passa por isso e ele não. Mas essa situação é algo que não poderia acontecer, já que o Kawaki precisa ter um foco no momento pelo bem da sua construção como um personagem. Mas e o Boruto? Ele está sendo deixado de lado pelo mangá? Por quê? Bom, basicamente o mangá precisa trabalhar Code, Eida, Daemon, Kawaki, Amado e diversas outras peças que farão a história andar, por justamente serem os únicos que podem fazer algo contra o núcleo principal. Boruto terá sim o seu espaço no momento certo. Apesar de ser o protagonista, uma narrativa não é feita apenas por um personagem principal. Existe todo um pano de fundo, bons antagonistas e uma série de questões que contribuem positivamente para uma história. Enquanto o time skip se aproxima e Kawaki está perto de ter que seguir o seu destino, mudando de lado, Boruto ainda terá todo esse tempo para que a sua questão seja devidamente trabalhada, inclusive sendo introduzido um novo recurso, as pílulas do Amado, para conter essa ossificação e dar mais tempo ao Uzumaki. Se a questão do Boruto for trabalhado agora, você não terá tanto espaço para os futuros vilões da obra, atrasando esse processo que não pode atrasar, justamente por conta da obra estar sem uma grande ameaça no momento. Enquanto o Kawaki precisa se encontrar nos seus ideais e se estabelecer como um vilão, Boruto terá tempo para trabalhar com o seu problema, já que quando Kawaki deixar a vila, até que de fato se transforme naquela versão que vimos no Flash Forward, ele terá que passar por todo um processo. Aliás, Boruto também aparenta ter o karma sob controle no futuro, dando a entender que obviamente terá isso destacado. E sim, seria muito legal um quadro da Hinata ou da Rima preocupados com o Boruto, já que ele passa por uma situação complicadíssima. E eu nem acho que isso se deve ao mau aproveitamento de quadros do mangá, já que evoluíram bastante nesse aspecto. Na verdade, penso que isso não é feito pois tiraria por um minuto o foco do capítulo, que no caso do 60 era para ser o Kawaki. O fato dele se sentir em casa e pertencer a um lugar
conflitando com os seus pensamentos ruins de não se encaixar em nenhum lugar e ver no karma a única opção para se tornar útil. Tivemos um quadro do Boruto no final, olhando para o seu karma, e isso é bom, pois obviamente não vão esquecer dele, não podem. Até agora, Boruto teve um dos melhores desenvolvimentos de toda a franquia, e isso não irá parar agora. Boruto também sempre foi alguém que não gostou de levar problemas para sua mãe e irmã, muitas vezes chateado com o próprio pai por decepcioná-las, consequentemente livrando a situação do karma do Bolt de ser um bicho de 7 cabeças. Então, resumidamente, a história está desenvolvendo os próximos vilões e ameaças, assim como desenvolvendo outros pontos cruciais para que o enredo esteja coerente e bem feito. E para concluir, eu não sou fanboy do Kawaki. Como eu disse, Boruto é um dos meus personagens favoritos, mas é um fato que no momento o desenvolvimento do Kawaki é crucial para que a história se reestruture novamente e ande. Boruto terá todo o foco do mundo logo logo. A própria introdução dessas pílulas é quase um indicativo de que o Jogan irá aparecer em breve, sendo esse um recurso importantíssimo para a história. Se tiverem qualquer dúvida, peço que deixe aí nos comentários ou assista o vídeo novamente, já que eu não quis diminuir o Boruto ou algo do tipo, apenas trouxe uma outra visão para vocês e que engloba esse assunto muito importante com relação ao ritmo atual da história. Mas basicamente é isso, vai estar passando aí os meus membros, são eles que ajudam o canal a se manter de pé. Então se você quiser se tornar um membro, dê uma olhadinha aí nos níveis no botãozinho Seja Membro. E se você for novo, se inscreva no canal, deixe o like e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado se assistiu o vídeo todo, eu vou ficando por aqui e até a próxima.